Milhares de brasileiros saem do país todos os anos, alguns em busca de trabalho e outros vão atrás de aprendizado e experiência de vida. Atualmente, muitos programas facilitam a vida daqueles que querem morar fora do Brasil e incrementar o currículo, mas é importante fazer a escolha com cautela e se adequar ao seu perfil. E para falar sobre as oportunidades de estudo e trabalho no exterior, eu recebo aqui no programa Ponto de Encontro o professor Douglas Barros, coordenador do Departamento de Relações Internacionais da PUC Campinas, e Maurício Mascarenhas, representante da Associação Brasileira de Intercâmbio Profissional e Estudantil, a ABIP. Mas antes de começar a nossa conversa, vamos a alguns números sobre intercâmbios. Estima-se que mais de 2 milhões de brasileiros vivam fora do país. A América do Norte aparece em primeiro no ranking, com mais de 1 milhão de pessoas. Em seguida vem a Europa, a América do Sul, a Ásia e, por último, a Oceania, o Oriente Médio e a África. Em 2012, 175 mil brasileiros foram para fora estudar, 60% com o objetivo de aprender outra língua. O Canadá é o destino mais procurado, seguido pelos Estados Unidos e Reino Unido. Pelo programa Ciências Sem Fronteiras, já são mais de 78 mil bolsistas espalhados pelo mundo, a maioria deles para graduação. Professor Douglas, existe um momento certo para fazer intercâmbio? Olha, do ponto de vista do aluno, do estudante que se prepara para ir para o exterior, é muito importante que ele já tenha alguma experiência no curso, que está na universidade, para que ele possa ter certeza daquilo que ele vai buscar. Então, a viagem para o exterior, ela não é uma viagem simples, ele vai se envolver com outras culturas, outra língua, vai se envolver num outro contexto com a universidade, então ele tem que ter muita certeza acerca do que ele vai fazer no exterior e por quanto período, qual é o tempo que ele vai permanecer fora. E quais são os benefícios, né, que uma pessoa tem quando ela faz essa viagem, seja para estudar ou para trabalhar? Olha, do ponto de vista da universidade, da formação universitária, os benefícios são muito grandes em geral. O aluno tem possibilidade de conhecer outras formas de ensino e de trabalho para a formação a que ele está se preparando, vai conhecer outras experiências universitárias, um outro modelo de universidade, outros modos de envolvimento de alunos com a universidade e certamente terá a oportunidade de adquirir conhecimentos que no Brasil ou na universidade que ele faz de origem no Brasil, ele não teria. Maurício, você que tem mais essa experiência com agências, tem um perfil dessa pessoa que busca o intercâmbio? São jovens ou tem criança, tem adulto também? Hoje o intercâmbio está aberto para pessoas das mais variadas idades, né? Não é só... Antes se imaginava que era aquela pessoa que ia fazer só o colegial, coisa desse tipo, né, lá fora. Hoje está aberto realmente a partir dos 10 anos de idade, 8 anos de idade, já tem possibilidades e não tem mais limite. E aí vai muito da vontade da pessoa querer fazer intercâmbio, né? Bom, eu vou chamar agora uma reportagem, a gente vai conhecer o Vinícius. Ele está estudando e morando nos Estados Unidos. Eu vou conversar aqui com o Vinícius, ele tem 28 anos e mora em San Diego, na Califórnia. Este é o segundo intercâmbio dele. Vinícius, muito obrigada pela sua participação. Me conta um pouquinho então, como é que é a sua vida aí fora do país? Bom, vamos lá. Eu estou em San Diego faz pouco tempo, cheguei em San Diego no final de janeiro. Vim para ficar 2 anos no mínimo, para fazer uma pós-graduação, começo a estudar agora em junho. E está sendo uma experiência muito boa. Eu morei por um tempo fora também, morei na Irlanda por 3 anos praticamente. E lá foi um bom lugar, fui para aprender inglês. E foi um ótimo lugar no começo para aprender inglês, fazer um dinheiro também, que eu pude trabalhar. Trabalhei por 3 anos também. E decidi vir para cá, passar um pouquinho de calor, para falar a verdade, porque lá é muito frio. E aí eu decidi vir para cá para estudar e para aproveitar o tempo, que é muito bom. E eu estou gostando bastante, para falar a verdade. E como que foi lá Você foi para a Irlanda, né? Conta um pouquinho como que foi então essa experiência. Certo. Em 2011, eu me formei no Brasil em publicidade e propaganda, só que me faltava o inglês, e eu sabia que eu teria que estudar inglês se eu quisesse conseguir um bom emprego no Brasil. E aí eu decidi ir para lá para ficar 6 meses. Fui para ficar 6 meses, acabei ficando 3 anos. E com relação a essa pós-graduação que você quer fazer, né? Você acredita que essa experiência fora do país vai te trazer vantagens quando você retornar para o Brasil, se você retornar?
Eu acredito sim que se eu voltar para o Brasil com uma pós-graduação, com experiência de 3, 4, 5 anos fora, com inglês, e com toda a bagagem que eu estou pegando aqui, será uma ótima oportunidade para eu trabalhar no Brasil. Acredito que eu conseguiria um bom emprego, só que eu não tenho isso como meta hoje. Eu tenho uma imobiliária com meu irmão em São Paulo, na verdade, e tudo que eu estou estudando aqui, tudo que eu estou aprendendo, eu quero levar comigo para continuar o meu próprio negócio. E com relação, né, você é um brasileiro fora do país, né? Apesar de você ter essas experiências boas, né, tanto aí como na Irlanda, né? Quais são as dificuldades que às vezes você enfrenta? Bom, as experiências boas são as experiências que as nossas famílias ficam sabendo. Porque na Irlanda, quando eu cheguei, eu fui com o dinheiro certo que eu teria que levar, o meu dinheiro acabou e eu não queria voltar para o Brasil. E eu tinha que trabalhar num alojamento e trabalhava limpando quarto. Limpava banheiro, limpava tudo. E com o tempo, quando eu fui melhorando meu inglês, eu fui pegando cargos um pouquinho melhores. Eu fui trabalhar no estádio de futebol, vendendo cerveja, vendendo cachorro-quente. Depois disso, quando eu já achei que o meu inglês estava confiante com o meu inglês, eu comecei a trabalhar num bar. Trabalhei num bar, numa balada, trabalhei coletando copo, limpando o chão, limpando vidro quebrado. E depois de um ano, eu comecei a trabalhar num bar, como barman. E aí eu já estava mais confiante, já estava mais tranquilo com o inglês. E pude trabalhar tranquilo, atendi a galera. E com relação ao pessoal, né, que pensa em ter essas experiências fora do país, você que, infelizmente, né, teve experiências boas, que conselho você dá para o pessoal? Eu aconselho a todos os meus amigos, todos os dias, a tentarem. É difícil, muito difícil. Tem gente que tem a oportunidade e não quer fazer por medo, por apego à família, apego ao cachorro, apego a tudo. Eu acho que é muito válido você tentar, mesmo que seja por 6 meses, se você não aguentar, você sai e volta para o Brasil. Mas eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de sair do país pelo menos um dia, uma semana, para você ver a diferença de tudo, desde educação, segurança, infraestrutura, tudo. Então, Vinícius, muito obrigada pela sua participação. Boa sorte aí. Obrigado a vocês, boa sorte também por aí, todos, e um grande abraço. Então, no caso do Vinícius, ele quer fazer uma pós-graduação. O programa Ciências Sem Fronteiras, por exemplo, permite também essa questão da pós-graduação ou é mais graduação? O programa Ciências Sem Fronteiras se desenvolve em todos os níveis da formação no ensino superior, desde graduação até pós-doutorado. A maior quantidade de alunos que vai para o exterior é de alunos de graduação, mas em algumas áreas nós temos visto o afluxo, a saída e a vinda de alunos no interior do programa Ciências Sem Fronteiras, né, do projeto Ciências Sem Fronteiras, alunos em nível de doutorado, pós-doutorado e professores pesquisadores também. Mas a maior quantidade é voltada para alunos de graduação. Maurício, a gente viu ali na reportagem que ele fala dessa questão de estudar fora e trazer o conhecimento para cá. Realmente é um diferencial? Hoje, quanto mais você tiver conhecimentos, vivência no exterior, vivências com outras culturas, ajuda muito aqui. Até porque a globalização hoje é forte e a gente convive em empresas aqui no Brasil, fazendo conference call, comunicando com outras pessoas de outras nacionalidades o tempo inteiro. E a gente viu que ele fala que não se vê morando no Brasil. Isso acontece? Muita gente vai e não quer voltar mais? Olha, isso acontece, né? Os alunos, quando saem para o exterior, no marco, dentro de um programa como o Programa Ciências Sem Fronteiras, eles sabem que têm que voltar, terminar os estudos no Brasil e permanecer no Brasil, disseminando o conhecimento que tiveram no exterior por um tempo. Mas, geralmente, o aluno que foi para o exterior e que mantém contatos no exterior, o professor, o profissional, ele estabelece links, vínculos de pesquisa, vínculos de estudo, vínculos de trabalho. Então, é normal que ele permaneça com esses contatos, mantendo com esses contatos, e que novas oportunidades de trabalho, de pesquisa e desenvolvimento de trabalho
decorram desse primeiro momento que foi a primeira saída por exterior. Então, se o aluno vai viver e se o profissional vai permanecer no exterior, é difícil saber. Mas o mais importante disso é que esse fluxo de conhecimento saindo do Brasil e entrando no Brasil, novas experiências, novas pesquisas, novas oportunidades de trabalho, ele se desenvolva a partir do programa. Qual é o procedimento para quem não vai por esses programas do governo? Como que é feito essa escolha, essa seleção da pessoa que vai ou pela universidade? Como funciona esse processo? Depende dos programas que a gente está trabalhando em si, né? O caso específico da IAEST, que eu estou em falar um pouco mais sobre aqui, é um programa que a pessoa tem que ser universitária, né? E tem que se inscreve inicialmente para ir no ano seguinte fazer o intercâmbio. E aí escolhe uma vaga de estágio nesses lugares. E a bolsa de ensino, a bolsa de estudos do Ciências Sem Fronteiras, como funciona, professor? Olha, o aluno se inscreve, né? Há uma seleção prévia no Brasil, uma seleção que é feita pela universidade, uma seleção que é feita pelos órgãos governamentais e a principal seleção que é feita pelas universidades do exterior. Há uma série de critérios, né? Dependendo da língua estrangeira, critérios, a qualificação do aluno, né? Em relação a notas no Brasil, o desempenho dele acadêmico no Brasil, se fez ou não iniciação científica, se fez estágio, se tem mais ou menos experiência. O aluno qualificado nesses diversos critérios, ele geralmente consegue a bolsa e o processo inteiro, desde que ele se inscreve, candidatando-se para esses processos até o final, dura em média 6 meses a 7 meses. Maurício, você falou um pouco do IAEST, pedi para você explicar como funciona esse projeto. Tá, a IAEST é uma entidade, tá, fundada em 1948, tá, pela Imperial College em Londres. E tem representações de 80 países no mundo. E a ideia desse programa é levar estudantes universitários para fazer estágios na área de formação, né, durante 2 a 4 meses de estágios no exterior. E tem muita oportunidade lá fora para quem quer estudar, para quem quer trabalhar? Oportunidades existem bastante. Quer dizer, o número de pessoas, de alunos, de estudantes, em diversos níveis, da graduação ao pós-doutorado, ele aumentou muito nos últimos anos. A tendência é que aumente ainda mais. Por quê? Porque a formação no exterior, mais do que pelo fato de ser do exterior, a formação com diferentes colegas, diferentes pessoas, de diferentes universidades, que têm distintas formações de origem, isso qualifica muito o profissional. Então a tendência aumentou muito e a tendência é aumentar ainda mais. É importante que a pessoa já tenha um domínio básico de uma outra língua, principalmente o inglês, quando ela quer sair do Brasil, morar em outro país? É importantíssimo. Ter um outro idioma, hoje o inglês realmente é o idioma principal. Mas outros idiomas também, dentro do programa da IAEST, hoje outros idiomas são bastante importantes. O alemão também ajuda bastante, o espanhol também ajuda bastante. E quem não tem o domínio desse outro idioma consegue chegar no outro país e aprender? Existe algum programa nesse sentido? Aí tem os programas de cursos de idioma. A própria Ciências Sem Fronteiras tem usado muito desses artifícios, né, de dar uma aumentada no nível de idioma dos participantes. Então tem alguns que vão um pouco antes, faz um curso de idioma no país específico e depois vai fazer o estágio, a experiência do intercâmbio, do resto do intercâmbio em si. Bom, a gente vai para o intervalo agora e na volta a gente vai saber o que fazer quando uma experiência de intercâmbio não é bem sucedida. A gente já volta. A PUC Campinas abre as inscrições para o vestibular de inverno, de 5 de maio a 14 de junho, para os cursos de Administração, Direito, Jogos Digitais e Tecnologia da Informação. Provas dias 27 e 28 de junho. Vestibular de inverno da PUC Campinas. Inscreva-se! Como disse antes do intervalo, a gente vai agora conhecer o Diego. Ele foi para os Estados Unidos fazer um intercâmbio e a experiência não foi como ele imaginava. O empresário Diego, atualmente sócio proprietário de temaquerias em Campinas, é um entre os milhares de brasileiros que já viajaram para o exterior em busca de aperfeiçoar o inglês. Em 2007, ele e outros amigos desembarcaram nos Estados Unidos para o intercâmbio de 3 meses. Eu queria me soltar, falar e conhecer um pouco outro país, morar um pouco fora. Era 3 meses, mas é um tempinho razoável
para você conhecer um outro ambiente de vida, assim. As promessas da agência de intercâmbio, no entanto, não se concretizaram. O programa de trabalho contratado previa a colocação em lojas ou restaurantes, locais que pudessem estimular a comunicação na língua inglesa. Mas na hora H, a realidade foi bem diferente. O emprego do meu amigo era qualidade, né? Ele ficava vendo a impressão sair assim o dia inteiro. Então, num galpão onde tinha só ex-presidiário colombiano, cara que não falava inglês, só latino. E nenhuma comunicação em inglês, que é o que a gente foi buscando, né? E o meu emprego, né, nessa hora, foi lavar a tela. Não tinha nenhuma proteção, não tinha luva, não tinha máscara. Praticamente um mês do intercâmbio foi comprometido com o impasse do trabalho, mas este não foi o único problema. Além do trabalho, casa, que não tinha também condição. Sim, o apartamento era um apartamento novo, mas no contrato dizia uma casa completa, com cama, com tudo que uma pessoa precisa para viver. A gente não precisava de luxo, a gente precisava de condição. E não tinha, ele deu colchão inflável de casal para dormir em 2. A gente montou o apartamento de coisas do lixo, que nos Estados Unidos todo mundo joga fora e está em condição de uso ainda. A gente começou a passar na rua, nas avenidas, começava a pegar e levar para casa, sofá, mesa. Montamos um apartamento de coisas do lixo. E as dificuldades não pararam por aí. Diego conta que o passaporte foi retido pelo empregador nos Estados Unidos. O mau relacionamento com ele, inclusive, quase terminou em briga. A gente foi visitar os nossos amigos em outra cidade. Eles moravam nas casas melhores lá e tal. E o cara estava lá. Que na outra cidade, todo mundo, ele era amigo de todo mundo. Colocou todo mundo, gostava das pessoas. Na hora que a gente chegou lá, ele já fechou a cara. E a gente fez a festinha lá, todo mundo bebendo cerveja, comendo. Chegou uma hora do nada que ele resolveu ficar revoltado e expulsou todo mundo da casa com um cacetete na mão. Todo mundo da casa. Falou, ó, todo mundo sai daqui em 30 segundos. Ninguém entendeu nada, até teve gente que brincou, achou que era brincadeira. Ele falou, não, vocês têm 30 segundos para sair da casa. Sabe aqueles cacetete que é um pequenininho com uma bolinha? Ele estava debaixo do paletó assim, só abriu. Ó, vocês têm 30 segundos para sair da casa. Maurício, nesse caso do Diego, como fazer se a pessoa paga o intercâmbio por uma agência, chega no outro país e não é nada do que estava combinado? É importante, antes de fazer o intercâmbio, ter uma orientação de que a agência está oferecendo para ele, né? Ter noção real do programa que ele está fazendo, que está se propondo a fazer. Se tem alguma situação lá de alguma dificuldade, alguma coisa, tem que entrar em contato com a agência aqui no Brasil, entrar em contato com a organização lá no país para tentar solucionar o problema dele. Ele acabou perdendo um tempo lá. Existe uma forma da pessoa recuperar esse tempo que ele perdeu, no caso, por exemplo, a moradia era ruim, as condições de trabalho não eram boas, tudo isso dá para ser resolvido com a empresa que prestou o serviço para ele? Sim, é questão de realmente conversar para tentar achar a melhor solução para ambas as partes, né? O programa Ciência Sem Fronteiras é um pouco diferente, né? Sim. Não acontece esse tipo de coisa. Como funciona essa questão da moradia para os alunos que vão para lá? Em geral, as universidades para as quais os alunos vão, elas oferecem moradia e infraestrutura para o aluno poder estudar, né? O aluno tem seguro, portanto, qualquer problema de saúde e problemas do cotidiano ele tem condições de resolver. A universidade oferece suporte para isso, suporte em relação a documentos, orientações para o aluno viver razoavelmente bem, dentro das condições que todos os alunos vivem por um ano ou mais, né? Mas mesmo assim é importante que os alunos e os estudantes tenham orientações e pesquisem bastante para onde vão, como é a universidade onde eles vão ficar, qual é o sistema para estrangeiros no país em que eles vão residir, né? Porque, enfim, como nós comentamos anteriormente, são outras culturas, outros costumes, outra língua. Todas essas dificuldades, que são desafios ao mesmo tempo, quando o aluno tem qualquer problema com documentação, ou qualquer problema com moradia, ou problemas em países em que o inverno é muito rigoroso, questões
que para nós podem ser detalhes, mas que para quem vive e está envolvido com os problemas são muito sérias, o aluno tem que saber previamente como buscar soluções, né? Então é importante, a orientação prévia ela é muito importante. Mas problemas do nível como que nós vimos anteriormente, eles são mais difíceis por quê? Porque as universidades se preparam muito bem em geral e, em geral, os alunos buscam informação sobre o lugar onde vão ficar e o que vão fazer no país em que vão. A gente fala muito, Maurício, da ida de brasileiros para outros países. Existem também pessoas de outros países, claro, que vêm para o Brasil e algum projeto de intercâmbio entre essas pessoas? Sim, a IAEST é um processo de troca mesmo. Tá? Se a gente vai mandar 300, 400 brasileiros para o exterior, recebemos também o mesmo volume no Brasil. Tá? Em várias instituições educacionais aqui, várias universidades recebem estudantes estrangeiros para fazer e empresas também. E como ele funciona? O estrangeiro fica na casa da pessoa e depois a pessoa pode ficar na casa desse convidado que veio, é isso? O participante no Brasil desse programa oferece acomodações, ou na casa dela, ou às vezes em repúblicas mesmo, né? E o estudante, quando vai para lá, normalmente fica em residências das universidades, coisas desse tipo. E quem quer informações sobre esse projeto, tem um site, como é que faz? É o abip.org.br, tem mais informações. Tá, e do ponto de vista, então, de currículo, professor, a gente pode dizer que com esses programas a gente vai ter melhores profissionais mais para frente aí por essa oportunidade de experiência fora do país? Bom, depende do desempenho de cada um que sai para o exterior. Eu diria que a oportunidade é uma oportunidade sempre de enriquecimento, é uma oportunidade que não acontece para todos, portanto, aquele que consegue, por seus méritos, né? Mérito acadêmico, mérito de buscar e de se envolver mais na busca de um objetivo assim, o aluno tem todas as chances de fato, tornar o seu currículo um currículo muito mais qualificado em relação àquilo que não vai. Mas isso não ocorre em todos os casos, isso depende do desempenho dele no exterior e da seriedade com que ele vai encarar esse período de trabalho, de estudo e de envolvimento com outra universidade. Essas dificuldades econômicas e políticas que passa o país interferem nesses programas ou não? São coisas separadas? Olha, elas, óbvio que interferem no sentido do volume de estudantes que vai para o exterior e na ocorrência, né, das chamadas, dos editais, né? Então, se nós considerarmos que 100 mil alunos, mais de 100 mil alunos já foram nessa primeira leva do Ciências Sem Fronteiras, e em outros programas promovidos por outras agências financiadoras, como a FAPESP aqui em São Paulo, e em outros projetos, né, que as universidades têm desenvolvido, se nós temos uma restrição de recursos, isso vai impactar, né, na quantidade de alunos que vai e na periodicidade com que alunos, estudantes e profissionais saem para o exterior. Bom, assim como eu fiz com o Maurício, se alguém quiser saber mais informações sobre o Ciências Sem Fronteiras ou mesmo aqui na universidade, como faz? Na universidade ele pode procurar o Departamento de Relações Externas, entrar nos sites e no site do CNPq, do Governo Federal, da CAPES, do CNPq, informação sobre Ciências Sem Fronteiras. Lá ele vai ter um conjunto muito importante de informações. E aqui mesmo na universidade, procurando o Departamento de Relações Externas, nós temos as mesmas informações. Tá certo, professor Douglas, Maurício, muito obrigado pela participação de vocês. E você que está nos assistindo pode sempre acompanhar outras produções da TV PUC no site que aparece na sua tela. A gente se vê na próxima edição do programa Ponto de Encontro. A crise hídrica é o principal assunto da sociedade nesse início de ano. E aqui na PUC Campinas não é diferente. E a universidade já adota medidas desde 2014 para garantir o consumo consciente de água entre alunos, professores e funcionários. Integrando uma comunidade com mais de 18 mil alunos, o atual desafio da PUC Campinas, além do constante aprimoramento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, é destacar a importância do desenvolvimento sustentável.
O que a gente tem que considerar é que dentro da universidade, os alunos que estão entrando agora, eles vão ser futuramente os formadores de opinião do nosso país. Eles vão acabar adquirindo esse conhecimento, essa cultura de ter um uso mais racional da água e vão acabar levando para suas famílias, para seus amigos e vão acabar levando para a população em geral. As principais orientações para o Departamento de Serviços Gerais da Universidade são: o fechamento de 45% dos sanitários, pensado estrategicamente para não prejudicar alunos e professores durante o período de aulas. A proibição de lavagem de veículos da instituição. Utilização de águas das chuvas. Limpeza a seco de toda a área externa. Limitação das regas dos jardins internos. Nós vivemos uma crise hídrica e a universidade tem que de alguma maneira, se enganjar nessa situação e fazer com que a comunidade interna, ou nossos funcionários, corpo técnico administrativo, tenha consciência disso e também economize o que for possível em termos de água na instituição. Já a Praça de Alimentação e o Departamento de Segurança Universitária receberam as seguintes recomendações. Existe uma preocupação muito grande com esse consumo de água. Então, os lojistas foram orientados a estarem colocando arejadores nas torneiras, também a utilizarem a máquina de lavar louça. E uma preocupação grande que nós tivemos foi com relação ao cardápio. Então, nós retiramos as verduras que são habitualmente tidas no cardápio de 3 a 4 opções. Então, em um dos restaurantes, que é o self-service, nós colocamos apenas uma opção de salada por dia e no restaurante que serve prato feito, apenas uma opção de verdura na semana. Porque as verduras, elas necessariamente precisam ser higienizadas folha a folha em água corrente. O item também que nós reduzimos foi a higienização de piso da praça. Nós então reduzimos a lavagem tradicional com água e colocamos somente a lavagem a seco, através do MOP. Nos últimos 13 meses, a PUC Campinas, o Hospital e Maternidade Celso Pierre e o Colégio Pio XII reduziram 12.356 metros cúbicos de água, o que significa 12.356.000 litros. Uma economia de 5,8%, que com a parceria de alunos, professores e funcionários só tende a aumentar, mas isso não pode parar por aqui. A PUC Campinas, junto de vocês, faz parte desse projeto de conscientização. Por que não economizar? Por que não discutir? Por que não pensarmos juntos no nosso futuro?